empresário formiga. Se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? Fala, comandantes! Vamos dar início agora a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla Eu sou o Fábio Calazans. e hoje a gente vai falar sobre tipos de empresários. Existem vários tipos de empresários, né? Aí, Fábio, acredito que no mercado vocês já viram outro tipo de associação, mas hoje a gente vai trazer um pouco diferente, né, essa associação. Isso. Primeiro, queria dizer, né, que o nosso cenário mudou um pouco. Ó. Agora nós temos a canequinha da PEF, Pequenas Empresas que Funcionam. Nós temos microfones com braços articulados. Rapaz, não é fraco não, viu? E aos poucos o nosso podcast vai ganhando forma, né? Vai criando forma, vai criando aí uma cara nova. E nós estamos com um convidado especial hoje, não sei se o pessoal Já percebeu, perceberam, né? né? Mas nós estamos aqui com o Zezinho. O Zezinho é um empresário, tá? Como vocês estão vendo, é um empresário dinossauro. E Zezinho tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, Érica. Nós vamos falar sobre tipos de empresários. Eu tenho certeza que os comandantes aí em casa vão se identificar com algum tipo de empresário do que a gente está falando aqui. E eu tive a ideia de associar os empresários aos animais. E cada animal tem as suas características que vai estar aí representando um tipo de empresário. Geralmente, você já era esse animal, você já era esse tipo de pessoa na vida e só levou isso para o empreendedorismo. Eu já vou pedindo aí para você que se identificar com um desses tipos de animais, já curte, já comenta, né? Com que tipo de animal você se identificou. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de recomendar aí o nosso podcast E, para ati- geral, né? e ativar o sininho, né, pessoal? A gente sempre está trazendo conteúdos novos, então é muito importante que vocês recebam sempre que tiver um conteúdo novo. Beleza? Vamos começar aí com o nosso primeiro tipo de empresário. O nosso primeiro tipo de empresário é o empresário dinossauro. Érica, você tem ideia de como é o comportamento de um empresário dinossauro? Como é ser um empresário dinossauro? Nosso Zezinho aqui representando essa classe de empresários. Rapaz, quando você fala dinossauro, eu lembro muito de antiguidade, né? De tempos antigos, de não querer coisas novas, alguma coisa relacionada a isso. É perfeitamente isso. O empresário dinossauro é aquele empresário que odeia tecnologia. Sabe aquelas pessoas que dizem a tecnologia me odeia e automaticamente a pessoa se fecha para a tecnologia? Esse é o empresário dinossauro. É aquele empresário das antigas, aquele empresário que não se abre ao novo. A gente pensa que não existem mais pessoas com esse perfil, mas sim existem, tá? E esse tipo de empresário, ele tem algumas características que eu trouxe aqui e eu vou falar brevemente sobre cada uma delas. E depois das características, eu vou dar dicas, Érica, de como esse empresário ele consegue sair dessa bolha, consegue sair desse problema e contornar essa situação, para deixar de repente aí de ser o empresário dinossauro. Vamos lá. Primeira característica do empresário dinossauro: ele espera que o cliente venha até ele. Sabe aquele empresário que fica com o buchão, com a barrigona em cima do balcão, esperando que os clientes passem ali na frente da loja dele, entre e venha comprar alguma coisa? É até estranho pensar em um tipo de comportamento assim, né? Você esperar, com o mundo que temos hoje, os meios que a gente tem de conquistar novos clientes, e aí você esperar que o cliente chegue até você, chega a ser até um pouco bizarro E a gente fala direto que essa não é a postura de um de um empresário, empresário. né? A gente não pode esperar que os clientes caiam do céu, que os clientes passem na frente da tua loja
e descubra você por acaso e vá lá comprar. Tá? Você não tem controle nenhum sobre isso aí. Empresário, você precisa sair no mercado caçando, procurando clientes e existem N estratégias para se fazer isso, tá bom? Você acha que isso é só para o pessoal do interior mesmo, ou tem pessoas que, mesmo em cidades maiores, continuam com esse comportamento? Não, eu acho que mudou bastante. Como a gente está em um mundo globalizado, né? Onde a Sim. internet e o celular chegou em todos os cantos, obviamente. E lá vem eu de novo com os obviamente. O celular ele chegou em todo canto, cara. Então, assim, a galera do interior também já está muito ligado que eles podem usar o celular e a internet para atrair clientes, certo? E existem também na capital empresários que têm um negócio ali no centro da cidade, no centro da capital ou no centro do seu bairro, que não se movem, que não fazem nada, que estão contentes com os poucos clientes que passam ali na porta e compram dele. Então esse tipo de empresário tem outra característica interessante que é ele não usa nenhum tipo de sistema. Como ele não usa tecnologias, ele não tem nenhum tipo de sistema que o auxilia ali. Então o cara não tem um PDV, não tem um frente de caixa, o cara não tem um sistema financeiro para controlar o financeiro dele. Muitas vezes esse cara ainda faz venda com aquele cupom, com aquela nota de balcão, sabe aquela nota de balcão que Sim. você tem que escrever todos os itens, itens por itens, depois vai lá no final, soma tudo e passa para o cliente. Usa aquela folhinha preta que escreve em cima, passa para baixo, como é o nome daquela Sim, é folha? bem comum aqui onde eu moro, né? Em loja de roupas você vê esse. Tem um nomezinho não sei se é transparência, papel carbono, né? Eu acho que é papel carbono mesmo. O cara escreve em cima, no de cima e passa para o de baixo. O de baixo ele passa para o cliente e o de cima ele fica para um controle interno ali. Então tem muita gente que ainda faz isso. Aí no final do mês o cara senta, tem um trabalho de somar tudo e passar isso para o contador. Sendo que existem diversos sistemas que automatiza tudo isso. E se adequa ao seu negócio, né? Com Existem certeza. sistemas para todos os tipos de negócio. Hoje a tecnologia ela nos ajuda bastante em muitos sentidos, né? E sem dúvida, usar um sistema, um frente de caixa aí nessa situação iria facilitar bastante a rotina do empresário, né? Então, pelo amor de Deus, meu irmão, queima essas notinhas de balcão ou deixa elas guardadas apenas para uma ocasião em que, sei lá, faltou energia na tua cidade. Digamos que falta energia com frequência. Faltou energia, tu vai usar a nota de balcão mesmo, que não tem outra coisa a fazer. Mas fora isso, meu irmão, sistema de vendas. Geralmente os sistemas de vendas já incluem nele também um sistema de gestão. Então, não tem por que usar, pelo amor de Deus, nota de balcão hoje em dia. Geralmente, Érica, esse tipo de empresário, o nosso empresário dinossauro, ele usa estratégias de marketing tradicionais. Quando usa, tá? Na maioria das vezes ele não usa nada, não faz nenhum tipo de marketing para o teu negócio. Mas quando ele usa os marketing tradicionais, né? Os meios mais tradicionais aí que é panfletagem, anúncio em rádio Rádio, local. Vamos lá, me ajuda aí. carro de som, que Carro não de é. som, carro de som sim. Depende muito, né? A questão de utilizar o carro de som, né? Isso. Não é que esses meios de fazer marketing não tragam resultados. Em algumas cidades eu até defendo e tudo, e meio que eu defendo a união desses tradicionais com os que é usado hoje, né, que é o marketing digital, mas você não deve, cara, usar só esses. A minha recomendação é justamente que você veja o que traz mais resultados para você, que você experimente coisas diferentes, tá bom? Então, É sentir onde o seu bairro, o seu negócio tá, né? E qual estratégia seria mais eficiente para o teu negócio. Sem dúvidas, a internet hoje chegou em todos os lugares, seria um aí dos caminhos, mas aí
A depender do tamanho da cidade, ou se for só uma coisa ali mais local mesmo, o carro de som também tem a sua eficácia, né? Sim, sim, sim. É uma forma de você mandar a sua mensagem, a sua promoção, as ofertas da sua loja para que todo mundo ouça, para que todo mundo veja, né? Então, comandante, pensando nisso, eu separei umas dicas, Érica. E a primeira delas é: se abra para o mundo. Saia do armário do empreendedorismo aí, né? Deu um chute aí no armário. Entenda que o mundo mudou. Entenda que as estratégias que funcionavam antigamente não funcionam mais hoje. Então, cara, faz as pazes com a tecnologia. A tecnologia, ela veio para ajudar. Então, ela não veio para destruir o seu negócio, ela não veio para lhe atrapalhar, ela veio para facilitar a sua vida e a vida de milhões de pessoas. Outra. Eu acredito que é até uma característica fundamental, né, do empreendedor é mudanças, né? Você está aberto a mudanças diárias, mudanças o tempo todo. De todo lado surgem mudanças, né? Isso mesmo, o mercado ele é dinâmico, né? Sim. E ele muda o tempo todo. Entenda também que as pessoas têm uma ferramenta, que é uma outra dica, tá? As pessoas têm uma ferramenta poderosíssima hoje em dia na mão, um bichinho quadradozinho, eu ainda não vi nenhum redondo, mas poderia até inventar, né? Tá aí, pô, uma ideia, viu? Um bichinho quadradinho chamado celular. Cara, as pessoas estão no celular o tempo todo. As pessoas vão dormir olhando no celular. As pessoas acordam, a primeira coisa que procuram é o celular. Se não, acordam com o despertador do celular, né? Então, assim, as pessoas estão no celular o tempo inteiro. Então, a sua empresa ela precisa aparecer justamente onde as pessoas estão com a atenção voltada e as pessoas estão com a atenção voltada para o telefone celular. É lá que a sua empresa precisa aparecer. Empresário, se você não aparecer de alguma forma no celular das pessoas, a sua empresa logo logo vai sucumbir, porque as pessoas estão saindo cada vez mais de casa. Entenda, comandante, que as pessoas, entenda, dinossauro, que as pessoas vão passar cada vez menos vezes na frente da tua loja. Porque, cara, se eu quero qualquer coisa hoje, eu peço pelo celular. Sim. A Qualquer praticidade que ele traz, né? Eu não preciso enfrentar, Érica, um sol escaldante de quase 40 graus para pedir um açaí, para ir comprar uma roupa. Eu consigo, um eletrodoméstico, eu consigo tudo pelo celular. Então, a sua empresa precisa aparecer no celular das pessoas. Uma outra dica: use sistemas, use a tecnologia, use e abuse dessas ferramentas. Como nós falamos, essas ferramentas elas vieram para facilitar as nossas vidas, senão elas nem existiam. Ferramentas que não facilitam as nossas vidas, elas não se perpetuam no mercado. Então, se isso foi inventado, por que eu não vou usar? Se isso foi inventado, por que eu não vou facilitar a minha vida através desses sistemas, através da tecnologia? Entenda que a tecnologia é sua aliada, comandante, e não seu inimigo. Muitas vezes, Érica, o empresário não se abre para a tecnologia com medo de não aprender a mexer na ferramenta, mas a maioria das ferramentas hoje são intuitivas. Se você já mexe no smartphone, você já tem um smartphone, as tecnologias, a linguagem das outras tecnologias não são muito diferentes. É só questão de tempo, né? Sem falar que a maioria delas existem tutoriais onde você compra, o cara vai ensinar você a usar essa ferramenta, beleza? Então usa a tecnologia como aliada. Essa é a minha última dica para o empresário dinossauro. Entenda, Zezinho, entenda, cara, que o mundo mudou. Fale para a Érica que o mundo
Mudou. O mundo mudou. Érica, você daria Sempre alguma dica existe. aí para o Zezinho Dinossauro? Não, eu acredito que são essas mesmo. Se abrir para o novo, né? Entender que no empreendedorismo não dá para você continuar com os mesmos métodos sempre. Você precisa estar sempre se renovando para que continue no mercado e não só continue, né? Cresça. Eu acredito que para quem começa a empreender, ninguém quer ficar na mesma. A gente quer ter ali uma constante de crescimento. Show, show de bola. O outro tipo de empresário é o empresário tartaruga, né? E aí, quais são as características desse empresário? Empresário tartaruga, mas não é o tartaruga ninja, tá? Porque o tartaruga É do ninja tartaruga é mesmo, né? tartaruga, aquela tartaruga lentinha assim, sabe? O tartaruga ninja ele é ágil, né? Resolve, Uhum. se envolve nos problemas, mas Soluci... também Solu... resolve, soluciona ali Sim. os problemas, tá? Esse empresário tartaruga é aquele empresário lento que ele demora na tomada de decisões. Muitas vezes ele perde oportunidades porque ele não tem muito clareza do que ele quer para a empresa nem para a vida. Tanto é que É ele porque reflete muito na vida, né? A forma isso como ele trouxe você. isso da vida, né? Sim. Então, como ele não tem muita clareza, ele demora muito para tomar as decisões e aí ele vê o coelho ali passando na frente dele 1000 vezes, dando rodada. O coelho representa as oportunidades e ele não faz nada, ele não toma as decisões porque é um empresário tartaruga. E quais são as características do empresário tartaruga? O primeiro deles eu já falei, ele é muito lento na decisão porque não tem clareza do que quer. Ele é burocrático, sabe aquele empresário que para tomar qualquer decisão, não, peraí, deixa eu analisar, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, tem um documento para assinar, vou precisar formular um contrato. Então, assim, Não que esse tipo de processo não seja indicado, né? Mas aí, em existe alguns momentos, isso. você abusa dele que acaba atrapalhando aí o processo, né? Existem decisões que você não precisa de um contrato totalmente elaborado, você nem precisa de um contrato, é só tomar a decisão ali, é assim, pronto. Você precisa muitas vezes para agarrar a oportunidade ser rápido no gatilho. Então, burocracia sempre atrapalha, no meu ponto de vista, tá? Quanto menos burocracia, melhor. Claro que você tem que ter aí uma certa segurança, tá? Quando você for fazer alguma coisa que precise de burocracia, se você vê que realmente precisa, para um pouquinho ali, mas não deixa isso É, é atrapalhar. por, Não deixa só um instante, Erika, não deixa isso atrapalhar ou não deixa com que isso faça você perder uma oportunidade. É porque, na verdade, eu acredito que esse tipo de comportamento aí não é uma burocracia das burocracias tradicionais, né? Que a gente sabe que exige ali que realmente tem uma formalidade. Eu acredito que é mais usado como estratégia, fazer uma coisa burocrática para impedir a tomada de decisão, né? Ou adiar, postergar, alguma coisa do Sim, sim, tipo. é justamente isso. Uma outra característica é o cara ser improdutivo, ele não tem foco, ele procrastina demais. Então o cara senta no escritório, em vez de fazer o que tem que fazer, ele vai pro celular fazer o quê? Mexer no Instagram, Redes nas sociais, redes né? sociais. A rede social, como a gente falou bastante da rede social no empresário anterior, né? No dinossauro, ela tem os seus benefícios e os seus malefícios, né? Há quem use a favor e há quem não, que atrapalhe bastante no cotidiano. Tem dois tipos de pessoas que estão ali nas redes sociais frequentemente, né? Tem a pessoa que está fazendo negócio e ganhando Sim. dinheiro, e tem a pessoa que está consumindo, perdendo tempo ou E perdendo fazendo a dinheiro, outra ganhar fazendo a dinheiro. outra ganhar. Aí o comandante ele vai decidir qual Sim. dos dois ele vai querer Na ser. posição de empresário, você tem que estar na primeira, né? Teoricamente, se ele não for um empresário tartaruga, ele vai estar na primeira, tá? Ele vai estar ganhando dinheiro com as redes sociais e não perdendo tempo com ela, tá? Então, o empresário tartaruga é aquele cara lento em qualquer execução de tarefa. Ele faz tudo no tempo dele.
Então você coloca uma pilha de atividades para ele fazer, ele vai dizer, não, calma aí, é no meu tempo, eu não trabalho sobre pressão, tá bom? E esse cara, obviamente, ele demora para obter resultados, porque é Sem tudo dúvidas. na velocidade que você propõe fazer, tá? Se você coloca intensidade nas suas coisas, o resultado vem com intensidade. Se você coloca lentidão, ele vem de forma também muito lenta, tá certo? Então, pensando nisso, nós elaboramos algumas dicas também para o empresário tartaruga que quer deixar de ser o empresário tartaruga. Primeira, entenda que tempo é vida. Tem muita gente que diz, vamos, faz logo isso porque tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E as pessoas vivem como se tivesse todo o tempo do mundo, como se elas fossem ter todo o tempo Eternos, né? do mundo. Então, o empresário tartaruga, cara, tempo é vida. Não desperdiça a tua vida numa tela de celular ou não desperdiça a tua vida em burocracias onde você poderia resolver apenas com uma canetada, tá? Então, assim, algumas tarefas elas precisam ser executadas com agilidade e outras nem tanto, mas você Sim. precisa ter essa noção de quando as coisas precisam ser resolvidas rápidas. E isso aqui, eu acredito que não é nem falando que a gente sabe que tem muito empresário aí que está no operacional, né? Não é nem falando do operacional, é falando do que realmente ele, como empresário, precisa fazer, né? Perfeito. Desburocratizar é uma outra dica, tá? Desburocratizar é a melhor coisa a ser feita. Quanto menos burocracia, melhor. Eu, que, Trabalhe. Pode falar. eu queria dar um aí. Pode falar. Produtividade, né? Tenha produtividade. É justamente o que eu ia falar. Tem que trabalhar a sua produtividade. E existem metodologias, existem pessoas que conseguem lhe ajudar nisso aí. Existem treinamentos, Éricas, existem cursos que você faz para trabalhar a sua produtividade. E aí você pode procurar na internet esses especialistas, né, esses cursos para trabalhar isso aí. Tá certo? Eu acredito que é válido também para esse tipo de empresário identificar realmente se ele está em algo que ele gosta de fazer, que ele realmente quer fazer, e aí, caso ele não tenha, ele busque caminhos para que ele possa fazer e conseguir ganhar mais, né? Até mesmo porque se ele continuar com esse tipo de comportamento, muito dificilmente ele consiga avançar, né? E aí ele encontrando ou se readaptando a um outro tipo de negócio, ele pode conseguir evoluir melhor. Perfeito. Ele precisa ver se aquilo ali é um negócio dele, né? Isso. E se for e ele está achando que está muito lento, perdendo oportunidade para isso, trabalhe a sua produtividade e para isso procure ajuda. Eu sempre digo que todo empresário precisa de ajuda externa. Sim. Você não nasceu sabendo tudo. Você não tem como dominar tudo, né? Não Ao tem, mesmo tempo. infelizmente não. Não existe uma empresa de um homem só, tá? Então é isso, essas são as dicas que a gente daria aí para os empresários tartarugas que querem deixar de ser empresários tartarugas, tá bom? O nosso próximo tipo de empresário é o mais legal de todos, é o empresário marreco. Você sabe o que é um marreco, Érica? É um tipo de pato, né? Isso, Quer fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente. isso mesmo. O empresário marreco é aquele que quer fazer tudo, mas acaba fazendo nada Não é bom em nada, ou né? acaba não fazendo nada de forma correta, né? Não é bom em nada. O marreco, ele é uma espécie de pato que ele voa, voa. Ele corre, corre. Ele nada, nada. Então ele voa, ele corre, ele nada. Agora pergunte se ele Que faz. ele é bom, né? Ele não é bom em nenhum dos três. Ele faz as três coisas muito mal. Então ele mal nada,
mal voa e mal corre. Então, assim, Como empresário, é difícil a excelência, né? Mas você tem que buscar ao máximo ser excelente no que você faz. perfeito. A gente vê muitos empresários tentando fazer tudo, tentando interferir aí em todas as áreas da sua empresa, acaba fazendo ali microgerenciamento, mas na verdade ele não é bom em nada. Então o cara sai lá do estratégico, vai para o No operacional. estratégico, onde ele poderia usar a excelência, né? E vai meter, digamos, meter o dedo em outras funções, né? Isso. Então esse cara acaba não fazendo nada direito. Quais são as características? Quer assumir todas as áreas da empresa, acaba que não dá conta, tá? E a empresa termina sendo uma empresa meia boca, porque o cara, em vez de contratar pessoas boas para cada uma das áreas, ele quer fazer tudo ou meter a mão, o dedo, como você falou, em tudo, em cada uma das áreas e acaba não fazendo nada certo. Uma outra característica, acha que consegue formar uma empresa de um homem só. Sabe o empresário quando começa, certo? Muitas vezes você não contrata porque você não tem estrutura ainda e você vai precisar sentar em várias cadeiras, né? Colocar vários chapéus. Mas quando você começa a ter uma estrutura, você precisa contratar pessoas e pessoas especializadas em cada área. Então, a excelência da sua empresa, o crescimento da sua empresa vai depender dessas pessoas que entraram para tocar o barco com você. Então, não existe eu empresa. Em vez de formar uma empresa, o cara quer formar a eu empresa. Não existe uma empresa de um homem só. Todo mundo precisa de alguém se quiser crescer. Tem uma frasinha que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, meu amigo, não existe você querer formar uma empresa sozinho, não existe você querer estar em todas as áreas, fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Foca no que é essencial. Uma outra característica é vive embananado com as atividades pendentes. Como ele quer fazer tudo, ele acaba não fazendo nada direito e acaba deixando muita coisa por fazer, porque ele não vai dar conta de tudo. E ele ainda não se deu conta que ele não dá conta de tudo. Quando você tá meio que, eu não sei se seria afobação, mas quando você tá ali no meio, é muito difícil, normalmente, você conseguir perceber que você tá, tipo, querendo estar ali em todo lugar. Normalmente é alguma coisa externa que vem para lhe dizer, olha, é assim, você está errando nisso. Eu acredito que quando você está diante da situação é muito difícil você olhar de uma forma externa, né? Ele se compara também a quem está no operacional, né? Porque aí, como ele está tentando fazer de tudo um pouco, se ele está no operacional, ele não vai conseguir ver a empresa de cima para saber as coisas que estão rodando do jeito certo, né? Isso mesmo, ele não tem nem tempo para se questionar se aquilo é certo ou não, se ele está fazendo bom ou não. Ele só recebe as reclamações, aí pensa, poxa, ninguém é perfeito, né? Ninguém é Mas perfeito, eu posso eu fazer. também não sou, estou fazendo da forma que dá, estou colocando dinheiro no bolso, então em vez de contratar um profissional da área, eu pego esse dinheiro e vai para o meu bolso, vai para a minha conta bancária, só que esse cara é um infeliz, porque ele trabalha demais, não faz nada direito e muitas vezes está perdendo dinheiro, porque ele poderia ganhar muito mais se ele formasse uma equipe competente, tá bom? Fábio, e quais são as dicas que você dá para esse tipo de empresário? Eu selecionei aqui, Érica, só uma dica. Eu não sei se você vai dar uma outra dica aí, mas eu selecionei apenas uma, que é a seguinte: empresário marreco, encontre o seu 80-20. Eu vou dizendo de novo. Encontre o seu 80-20. Fábio, o que é o 80-20? Tem uma lei chamada Lei de Pareto. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Lei de Pareto fala que 80% dos teus resultados eles vêm apenas de 20% de ações que você faz. Então, de tudo que você faz hoje, comandante, na sua empresa,
Se você parar para pensar, 20% do que você faz é o que te traz ali mais resultado. Então, o empresário marreco, ele precisa encontrar o seu 80-20. Tem que parar e pensar, peraí, o que é que eu faço dentro dessa empresa que traz mais valor para ela? Será que é a minha habilidade de fazer compras e negociação com o fornecedor? Será que é a minha habilidade de delegar? Será que é a minha habilidade de executar algum serviço ali em específico? Ele precisa encontrar o seu 80-20. Quando ele encontrar o seu 80-20, ele pode delegar todo o resto e se preocupar com apenas os 20% em que ele é bom, os 20% que traz prazer em ele executar, em ele fazer aquilo. Então a ideia é essa, é você encontrar o seu 80-20. Quem quiser, dá mais uma pesquisada sobre a lei de Pareto, que você vai entender direitinho o que é que a lei de Pareto fala, tá bom? É basicamente isso. Seria essa dica que eu daria aí para o comandante, Érica. Você daria alguma? Achei essa dica perfeita, excelente mesmo, porque isso se adequa bastante a esse tipo de comportamento, né? Show, show de bola. O nosso próximo tipo de empresário é o mais interessante de todos. É o que a gente mais vê nas pequenas empresas, que é o empresário formiga. O que é que a formiga faz assim excessivamente? Trabalho, eu acredito. É até lembrada uma fábula, né? Isso. Então, o empresário formiga é o empresário que trabalha, trabalha, trabalha. E quando a Leva trabalho para casa, provavelmente, não tem fim de semana. E quando a gente fala que o cara trabalha, 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 isso vem logo em mente que o cara vive no operacional. Então, esse cara é aquele cara que trabalha. A primeira característica do empresário formiga: ele trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Ele vive para trabalhar e trabalha para viver. Isso mesmo. Então, assim, é um cara que vive literalmente no operacional. Se esse cara tiver uma construtora, ele é capaz de você ir no escritório dele e perguntar: poxa, cadê o Pedro, o dono da construtora? Quando você vai procurar o cara está lá sentando um tijolo. Ele está no operacional mesmo. E esse cara que está no operacional, ele não tem tempo para pensar de forma estratégica. Ele não vai conseguir fazer a empresa dele crescer, porque ele está fazendo a empresa Funcionar. funcionar. E a frase que a gente sempre faz questão de repetir é: empresário formiga. Se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? Então, uma outra característica: esse cara nunca, nunca, nunca senta no estratégico. E outra característica: ele é o melhor funcionário da própria empresa. Eu vou repetir: ele é o melhor funcionário da própria empresa. Então, se a gente for parar para analisar, esse cara ele não tem uma empresa, ele tem um Trabalho. trabalho, ele tem um emprego. E eu tenho certeza que lá atrás, quando ele sonhou em abrir a sua construtora, ele não sonhou em ter um trabalho, ele sonhou em ter uma empresa. Só que ele inverteu a situação. Então, ao mesmo tempo que ele é o melhor funcionário, ele é o pior, porque como empresário ele está exercendo o pior papel, né? Exatamente, exatamente. Esse cara a gente pode chamar ele de empresidiário, em vez de chamar de empresário. Por quê? Porque ele está preso na própria empresa. Ele trabalha de 7 da manhã a 8 da noite, se não fizer serão para as 10 e ainda leva trabalho para casa. Não tem família, não tem vida social, né? Final de semana não existe para o cara. Então, assim, o empresário formiga, eu tenho certeza que é o mais triste dos empresários. Porque esse cara, como ele não faz nem gestão financeira, ele não consegue nem olhar para os números, ele trabalha, 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 trabalha às cegas,
É admirável o quanto que esse cara trabalha, mas quando chega no final do mês ele diz, poxa, cadê o dinheiro? Porque em momento algum ele parou para pensar nas finanças do negócio dele. Tá certo? Então, quais são as dicas que eu daria para o empresário formiga? Primeira dica: entender que o lugar dele como empresário não é no operacional. Érica, vê só, uma atividade que qualquer pessoa pode fazer no meu lugar ou que um outro profissional pode fazer no meu lugar, que eu possa pagar para ele, eu não preciso, como empresário, fazer, porque eu tenho várias outras atividades, então eu vou contratar um cara para fazer isso por mim. Se você tem uma construtora, não é assentando tijolos que vai fazer a sua construtora crescer, que vai fazer você chegar mais longe, porque você pode contratar quem assenta tijolos. Tá certo? Então, primeira coisa, ter a consciência de que o operacional não é o lugar do dono da empresa. Segunda dica, cara, se você está fazendo seu negócio, repetindo de novo, porque isso é muito importante, se você está fazendo seu negócio funcionar, ninguém vai fazer o seu negócio crescer além de você. Então, você precisa olhar a sua empresa de cima e colocar as pessoas certas no lugar certo. Esse é o seu papel, é de treinar as pessoas, é de motivar as pessoas com a sua história, é de entregar um serviço de qualidade. E para entregar um serviço de qualidade tem que ter alguém na ponta observando os mínimos detalhes. Uma outra dica de ouro que eu dou para esse cara é: para tudo que você está fazendo, pode parar, que está tudo errado. Para e aplica uma ferramenta chamada organograma. Nós temos um podcast sobre organograma, Sim. né? Que nós falamos sobre organograma. Então aplica essa ferramenta e observa que a tua posição não é lá embaixo, não é no operacional, e sim no estratégico, tá certo? Então assim, depois de aplicar o organograma, você vai ter que aprender a delegar e a delegar de forma correta, porque delegar, Érica, não é só eu chegar para o meu subordinado e pedir para ele fazer algo, não. Isso aí, e dar as costas e sumir, isso não é delegar, isso é delargar. É diferente. Até se assemelham bastante as palavras, mas são significados opostos, certo? Quando você delega, você não larga, você orienta, você acompanha, até que aquela pessoa sinta firmeza para fazer. E mesmo assim, de tempos em tempos, você vai ter que estar avaliando essa pessoa, tá bom? Porque as pessoas se acomodam, isso é comum em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer instituição. Então você precisa estar sempre observando, sempre acompanhando, tá certo? Essas foram as minhas dicas para o empresário formiga. Para de ser empresário formiga, porque esse é o pior dos empresários, no meu ponto de vista. Comandantes, até aqui, você se identificou com algum desse tipo de empresário? Se você se identificou, deixa o seu comentário que nós vamos bater um papo sobre isso aí nos comentários, tá? Então, o nosso próximo tipo de empresário, agora sim, é o empresário leão. O rei. O rei da selva. O leão, Érica, ele é o rei da selva, é o dono do lugar. Ele tem clareza dos fatos, ele tem clareza da força que tem. Onde ele chega, ele é respeitado, Admirado, né? admirado. Quando ele ruge, ele faz um barulho estrondoso que todos os outros animais que pode ser representado aqui pela concorrência tremem, se assustam. Muitos empresários, quando eu chego para conversar e pergunto: "E aí, comandante, como é que você tá?" O cara olha para mim e diz: Fábio, é matando um leão por dia, né, cara?" Aí eu falo, eu fico geralmente puto com esse tipo de frase. Cara, você não precisa, empresário,
Você não precisa matar um leão por dia. Tira isso da tua cabeça. Você tem que ser o leão, né? Você tem que ser o leão. É diferente. Então, a primeira característica do empresário leão é a clareza. Ele tem clareza de onde ele quer chegar. Ele tem clareza da sua força. Ainda que você seja pequeno, Érica, você precisa saber que você é pequeno, você precisa saber você precisa conhecer a força que você tem, até se você quiser competir com grandes marcas. Muitas vezes você acha que pode competir com grandes marcas no mercado e aí faz coisas que acaba prejudicando a sua empresa porque você não tinha cacife para isso. Então, se você conhece a força que você tem, se você tem clareza de onde quer chegar, você é mais cauteloso. Você diz, opa, peraí, não é assim não. É degrau por degrau que eu vou chegar lá. Então, o leão, ele conhece a força que tem, tá certo? Ele exerce a sua liderança, como eu disse, ele é respeitado. Então, onde ele chega, ele sabe liderar. Uma outra característica é que ele tem processos, esse empresário ele tem processos bem definidos. É isso, inclusive, que traz clareza para ele. Resiliência. Ele é um empresário resiliente. Ele não cai, ele não se deprime por qualquer pancadazinha do mercado, dos clientes, dos funcionários. Ele sabe que ele vai passar por aquilo. Então ele leva a pancada, imediatamente ele levanta a cabeça e vai para a próxima. Uma outra característica, já está tendo resultado. Um cara que é empresário leão, que tem essa característica, ele já está no mercado há um tempo, ele já passou por poucas e boas e ele já está tendo os seus primeiros resultados. Então, quais são as dicas que eu daria para esse tipo de empresário, Érica? Como ele já é forte no mercado, como ele já está tendo resultados, ele só precisa não se afobar muito. Porque muitas vezes você sente que é forte e aí você quer meter o peito. Né? Você é forte, mas não tem peito de aço. E aí você acaba se afobando demais e acaba quebrando na emenda. Uma outra dica é não use a força desproporcional. Por você ser forte já, você muitas vezes vai querer resolver um probleminha assim com uma força enorme. Então, aplique a quantidade de força suficiente para resolver os problemas. Uma outra dica é, cara, você já está no caminho certo. Então, você só precisa continuar acertando, só precisa seguir o teu caminho. Cuidado também para não perder a humildade durante aí a jornada, tá certo? São basicamente essas dicas que eu daria para o empresário leão. Não é à toa que é o rei da selva, né? Então, para finalizar, vamos finalizar com o empresário águia. Alguém aí sabe dizer por que águia, por que empresário águia? E aí, Fábio, qual a maior característica desse tipo de empresário? A maior característica da águia, se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai dizer a visão. Quando o cara tem visão, quando o cara é um empreendedor visionário, como é que a gente fala com o cara? O cara diz logo, ó, aquele empresário ele tem visão de águia. Então, a principal característica da águia é a visão, tá certo? A águia, o empresário águia, ele não dá um passo sem planejar o passo seguinte. É aquele cara que está sempre à frente, sempre visando coisas novas, né? Então, vamos lá para as características. Primeira delas, não deixa escapar as oportunidades que aparecem, porque o cara já se projetou lá na frente, ele já sabe que as oportunidades podem aparecer, então ele já se preparou, tá certo? Outra característica, geralmente é muito focado. Então, o empresário águia, ele vai mirar em um objetivo, vai traçar metas e ele vai atingir aquele objetivo a qualquer custo. Outra característica, tem um plano. Você não consegue atingir nenhuma meta sem você ter um plano, né? E sem executar aquele plano. Aí tem a frasinha bem interessante, né? Que eu não acredito em sorte,
Eu acredito em meta, plano de ação e execução. Vou repetir. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução. Tá certo? E aí esse cara, o cara que é um empresário águia, ele também tem visão 360 graus do seu negócio. Ele consegue ter a visão completa do negócio dele. É aquele cara que está no estratégico de fato. É aquele cara que olha a sua empresa como uma tábua de xadrez. Ele conhece tudo ali. Ele sabe quais as pessoas que ocupam cada posição e ele colocou aquelas pessoas ali totalmente de forma estratégica. Uma outra característica é que ele sabe separar as oportunidades certas das oportunidades erradas. Nem sempre as oportunidades que aparecem para a gente tem que agarrar. Nem sempre aquela é a oportunidade certa. E para isso você tem que ter também clareza do que você quer, você tem que ter traçado um objetivo. Porque quando as coisas vierem vestidas ali de possibilidades, você vai facilmente dizer, opa, isso apenas parece uma oportunidade, mas isso vai atrapalhar aqui o meu planejamento, então eu não vou pegar essa oportunidade, eu vou deixar passar, porque eu vislumbro coisa bem maior lá na frente. Então a principal dica que eu daria para esse tipo de empresário seria usar ferramentas para aguçar a sua visão de águia. Então o cara já é top. Se ele usa ferramentas para aguçar a sua visão, para expandir mais ainda a sua visão, ninguém vai parar ele, tá certo? Então, uma outra dica seria: treine a sua visão de águia. Como é que o empresário águia vai treinar a sua visão de águia? Passando por cursos, treinamentos, especializações, enfim, é preciso estar sempre buscando mais conhecimentos. Ninguém é tão grande, nenhum empresário é tão águia que não precise se aperfeiçoar, que não precise estar se aperfeiçoando sempre. Então essas seriam as dicas que eu daria para o empresário águia. Eu acredito que quem está nos ouvindo, né, se identificou com algum deles, ou um ou dois, ou um único tipo de empresário, né? Deixa aqui nos comentários qual foi o que você mais se identificou. E vamos finalizando, né, Fábio? Sim, sim. É normal o empresário se identificar com as características de dois ou até três, né, Sim. tipos de empresário, certo? É importante perceber também qual que predomina, né, para você ir fazendo os ajustes Exatamente. necessários. Exatamente. Se você tem um predominante, né, e as características não são boas, você pode ir tentando corrigir, né, e pegando as características boas dos demais. O Fábio, fica meio parecido com o perfil comportamental quando você faz para o cliente esse tipo de empresários ou não? Sim, sim. Dá para fazer uma associação. O perfil comportamental de cada pessoa vai dar para a gente associar ali com os animais. Né? De repente, vamos lá, o cara que é executor. Então, o cara que é executor é um cara mais ativo, né? Então, ele jamais seria um empresário tartaruga, tá certo? Então, assim, dá para você fazer uma correlação, sim. Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Queremos agradecer muito a todos por ter chegado até o final. Esperamos que esse conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma. E você, é um empresário dinossauro? É um empresário marreco? É um empresário tartaruga? Ou você é um empresário leão? Um empresário águia? Comenta aqui nesse vídeo pra gente. E nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Fui! Bora? Oxi, ainda tá esperando aí. Fala, pessoal! Vamos começar mais um podcast.